falando sobre a operação deflagrada há pouco pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos Automotores. 12 ordens judiciais foram cumpridas, imagens na tela do SBT Comunidade, e quem compartilha as informações com você é o Rafael Medeiros. Rafa, bom dia, bom trabalho, bem-vindo mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Trindade. Boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós temos imagens que mostram aí os policiais aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores na caça por esses bandidos. São criminosos especializados em roubos e furtos de veículos, a maioria caminhonetes, veículos que eram levados em assaltos que tinham como destino a Bolívia. Foram 12 ordens judiciais expedidas pela Justiça, mandados de busca e apreensão, também mandados de prisão decretados aí pela Justiça. Foram 5 ordens judiciais de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos aqui em Cuiabá, também em Várzea Grande e cidades da região metropolitana. Segundo a polícia, os bandidos, além de roubo e furto, estão envolvidos em adulteração de sinais de veículos automotores, falsificação e uso de documentos públicos e também falsidade ideológica. Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa chegava a alugar imóveis de luxo, mansões, para esconder os veículos. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente dessa operação é o delegado que está conduzindo os trabalhos, doutor Marciel. Doutor, explica para a gente como que a polícia chegou nessa quadrilha e como que foi a operação hoje. Quantos mandados, quantas ordens judiciais os policiais conseguiram cumprir? Bom dia. Bom dia. A deflagração da operação hoje, a operação que a gente denominou Términos, ela é decorrente de outras investigações pretéritas, investigações de roubos, em que a gente foi observando ali que seriam os mesmos agentes ali envolvidos com ambos os crimes, e a partir daí a gente foi revelando, na realidade, a existência de uma verdadeira organização criminosa, com divisão de tarefas, né? Até mesmo hierarquia. Esse grupo, além da prática do roubo em si, né, com o emprego de arma de fogo, eles tinham esse modus operandi de fazer locação de imóveis, né? Inclusive se valendo de documentos falsos, e esses imóveis eles eram utilizados para, logo após o roubo, o veículo, e imóveis muitas vezes localizados em regiões boas, estratégicas, até para facilitar a ação deles, né? Esses imóveis eram utilizados para esfriar, deixar baixar aquele primeiro momento, e eram ali mesmo praticada a adulteração, notadamente da placa, né, que é a adulteração mais grosseira, mas por vezes até com remarcação, de chassi, etc. Com isso, eles faziam o transporte desse veículo para o destino, né? Nas investigações, a gente observou que um dos alvos possuía ali uma conexão bastante próxima com o país vizinho, que sabemos que é um destino de muitos dos veículos, especialmente caminhonetes, que são roubados e furtados em Cuiabá, alimentando o tráfico de drogas, né? E também um outro alvo, que infelizmente até o presente momento a gente não conseguiu cumprimento do mandado, a informação é que ele já estava e se encontra agora foragido numa comunidade do Rio de Janeiro, existindo bastante indícios de que há uma proximidade, uma conexão bastante próxima com um grupo criminoso daquela cidade. Então, com essa operação, a gente obtém elementos de informação importantes, inclusive com a apreensão de novos documentos falsificados, né, demonstrando que o grupo continuava em ação, e a gente consegue avançar para a conclusão, para o indiciamento desses indivíduos, não só por esses crimes antecedentes, mas também por organização criminosa. E também buscamos, além da cessação e das condutas e a conclusão da investigação, buscamos, por meio da análise dos materiais que foram apreendidos, revelar e obter informações sobre até outros crimes que tenham sido praticados por eles e a identidade de outros suspeitos, né? Então, continuamos seguindo a linha, encerramos essa etapa, mas o trabalho não cessa. Doutor, tinha alvo também dentro do presídio, dentro da Penitenciária Central do Estado, e esse homem que estaria no Rio de Janeiro, ele seria um dos líderes desse bando? Partia ordens de roubos e furtos também ali do Rio de Janeiro? Então, a primeira pergunta ela é interessante porque a ação da DFVA, nós apuramos não apenas os crimes de forma singular, um furto, um roubo,
esse indivíduo que agora foi dado cumprimento, mas ele está recluso na PCE, por outra razão. Por vezes, quando a prisão do sujeito, a investigação, está fundada em cima de um furto, de um veículo, de uma receptação, as consequências e desdobramentos legais são mais brandos. Só que nunca é uma coisa isolada. Então, o trabalho investigativo da DEF busca agrupar e identificar os grupos criminosos que estão por trás desses crimes. Agora, o mandado de prisão que foi expedido, por exemplo, em face desse indivíduo que estava solto e entrou de novo, inclui a imputação por organização criminosa. Então, esse trabalho que a gente faz acaba trazendo mais efetividade, tanto em relação a possível desdobramento da ação penal, mas também com a nossa busca, até mesmo pela descapitalização desses indivíduos, né? Visando ali, até em certa medida, que durante a esfera judicial se possa ressarcir as vítimas. Sobre outro suspeito, a gente não tem elementos que mostrem que há uma determinada ordem vinda de outro estado, etc. Mas é notório essa vinculação com criminosos, que portam armas de fogo, etc. E a gente entende que essas coisas não são aleatórias, né? Agora é necessário mais esforço investigativo para revelar ou até mesmo para transmitir informações para outras unidades, né, que possam dar seguimento, mas avançar também nesse ponto. Doutor, em relação às vítimas que foram alvos desses bandidos, todos esses roubos e furtos aconteceram em Cuiabá, em Várzea Grande, ou também tem registros no interior do estado? E todos os alvos estavam na região metropolitana ou eles também estariam no interior? Os crimes que desencadearam essas investigações iniciais foram, sim, em Cuiabá. Os cumprimentos todos em Cuiabá, as buscas, né, todos esses alvos estavam aqui. A gente tem bastante materialidade acerca de alguns desses roubos, mas existem diversos outros registros que nós vamos compilando agora na conclusão, que por uma questão temporal, por uma questão de modus operandi, a gente vai conseguindo vincular a esse grupo, né? Mas esses imóveis eram locados para a prática de diversos furtos, né? Às vezes loca um imóvel, pratica 5 roubos, né? Não furtos, roubos. Às vezes pratica 5 roubos, 6, 7, 10. A hora que vê que não está sendo interessante manter ali, ou até mesmo por uma questão de elidir uma ação policial, eles iam mudando. Então, a gente tem o rastro, pelo menos, de 2 imóveis que foram utilizados, de alguns carros que foram roubados com um indicativo bem firme, coeso de autoria, mas temos convicção que existem outros fatos que a gente vai tentar abarcar para remeter aí com a conclusão da investigação. Doutor, em relação a essas casas, a gente percebe que muitas casas alugadas eram casas de luxo que ficavam em bairros nobres de Cuiabá. Queria que o senhor explicasse para a gente o motivo, por que eles procuravam casas de luxo? Seria para não levantar suspeitas? Seriam imóveis próximos aos bairros onde eram os alvos dele? Queria que o senhor explicasse o motivo dessas mansões serem alugadas por esses bandidos. Então, a resposta é justamente nesse sentido, né? Esses crimes, eles demandavam, inclusive, um aporte financeiro inicial. Um dos alvos, as investigações apontam justamente que uma das ações dele era dar esse aporte para preparar essa logística, né? Os imóveis eram locados em locais estratégicos, por exemplo, pontos que são pontos bons, digamos assim, né, nobres de Cuiabá, por quê? Seja pela facilidade logística, né? Agora a gente vai praticar roubo nesse bairro aqui, tem bastante veículo, caminhonete, veículo de interesse. Então, estrategicamente era interessante, eles locavam, investiam, né? O financiador do crime. Sim, isso aí mostra realmente o pessoal pratica crimes, se capitaliza, investe, né, ilicitamente outros crimes. E também, por serem regiões ali mais nobres, menos suspeitas, acaba também afastando um pouco a questão da ação policial, muitas vezes, né? Mas, sem sombra de dúvida, é uma escolha estratégica e deliberada que mostra que não são crimes aleatórios, são crimes engendrados, planejados, né, executados por um grupo criminoso, né? A gente encerrar, doutor, ficou algo que o senhor queira destacar em relação a essa operação? Pode ficar à vontade. Se não voltar a destacar, né, uma hora a casa cai. 12 mandados expedidos pela Justiça contra esses criminosos ladrões aí de caminhonete. Lembrando que as vítimas, se tiver gente assistindo, pode procurar a polícia, ainda dá tempo, né? E pode ficar à vontade, mais alguma coisa que o senhor queira destacar em relação a essa operação? Acho que o recado que fica
é que a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos está à disposição. Nós buscamos sempre atingir o quanto mais, não só os executores, mas também camadas mais acima, para desestimular efetivamente a ação desses grupos. Priorizamos sempre a repressão em cima desses tipos de crime, os roubos, né, esses crimes cometidos com violência, grave ameaça, sempre são tratados como prioridades. Mas, além de buscar os executores, a gente busca também desarticular as ações. Então, que a sociedade saiba que, por exemplo, um dos crimes que está no bojo da investigação foi em 2020. Por vezes, a pessoa pode até ficar desestimulada, ou receber o valor do seguro, etc. Mas a polícia está agindo e, às vezes, até amadurecer leva um tempo. A gente busca agir o quanto mais próximo dos fatos possíveis, mas tenho convicção, como tu falou, né? Uma hora a casa cai, né? E é para isso que a gente trabalha. Ok, obrigado, doutor, pelas informações ao vivo. Então, são essas informações, 12 ordens judiciais contra bandidos, ladrões de caminhonete. O recado foi dado para o delegado. Uma hora a casa cai. Pode demorar um pouquinho, mas a casa cai para criminosos. 5 ordens de prisão. Os criminosos serão encaminhados para a justiça e, consequentemente, para os presídios. Agora tem um foragido que está lá no Rio de Janeiro. A polícia acredita que seja um dos líderes que estava até ordenando esses roubos na região metropolitana. A gente vai preparar uma reportagem completa sobre esse caso. No decorrer da semana, a gente traz no SBT Comunidade.